Olá, paz do Senhor, está entrando no ar o programa Escola Bíblica Dominical. Queremos desde já agradecer o carinho da sua audiência e convidá-la a estar conosco ao longo desta programação. O programa Escola Bíblica Dominical faz parte da Superintendência de Ensino da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério em São José dos Pinhais. Tem como pastor-presidente pastor Ival Teodoro da Silva. O nosso desejo é que você e sua família seja abençoado através desta programação. Nós estamos estudando o quarto trimestre de 2023, que tem como temática geral e central até os confins da terra e um subtema que é pregando o evangelho a todos os povos até a volta de Cristo. A lição anterior nós tratamos sobre a grande comissão e o enfoque etnocêntrico, né? Pensamos ali na evangelização local, na transcultural, como tratamos também a formação do missionário, né? Que tem que ter um preparo, né? Trabalhamos também ali a relação da grande comissão com missões transculturais. Pensamos também na proclamação do evangelho, que essa proclamação envolve a formação permanente de discípulos, né? Que são os novos convertidos. Então, trabalhamos bem essa ideia, né, de evangelização, de missões e discipulado, né, e focamos bem aí nessa temática. E hoje, a lição de número 2, nós vamos estudar missões transculturais, a sua origem na natureza de Deus. E antes de apresentar nossos comentaristas aqui, nós queremos pedir a você que convide mais alguém para assistir esse programa. Nos ajude compartilhando, divulgando através da TV Mão Amiga, através também do nosso canal no YouTube. Nosso objetivo com essa pré-aula é trazer um pouco mais de conhecimento a você, professor, a você, superintendente da Escola Bíblica Dominical. A lição de hoje será comentada, está aqui para comentá-las. Do meu lado aqui, evangelista Edenilson, paz do Senhor, evangelista Edenilson. Tudo bem? Senhor, tudo bem, graças a Deus. Então tá bom. Também presbítero Davi, né? Paz do Senhor, presbítero Davi. Senhor pastor Valcer, evangelista Denilson. É bom retornar a este programa e falar sempre da palavra do Senhor. Glória a Deus. Está trabalhando aí a ideia de missões, né? Evangelista Denilson, bem como presbítero Davi, há tempos já comentam aqui. É muito bom tê-los aqui. Lição de hoje, então, missões transculturais, a sua origem na natureza de Deus. Nós vamos estudar o desafio missionário de apresentar o evangelho em outras culturas, né? Esse desafio. Para isso, nós vamos analisar como Deus se revela nas Escrituras a partir da escolha de uma família para abençoar todas as famílias da terra que nos alcança até os dias de hoje. Percebemos que todo esse movimento transcultural da missão cristã está fundamentado na natureza amorosa do Pai, né? Olha que coisa linda. Vamos hoje trabalhar 3 pontos interessantes na lição, que é a natureza missionária de Deus, o amor de Deus, o princípio fundamental da história da redenção, e o ponto 3, a visão bíblica do caráter transcultural da missão. Na lição de número 2, missões transculturais, sua origem na natureza de Deus, nós vamos fazer então as leituras, né, rotineiras. Eu vou pedir ao presbítero Davi para fazer a leitura do texto áureo. Pois bem, texto áureo. Quanto a mim, eis o meu concerto contigo e serás o pai de uma multidão de nações. Gênesis capítulo 17, versículo 4. A verdade prática nos diz assim: o amor de Deus é a verdadeira motivação do crente para realizar a obra missionária. Evangelista Edenilson, leia para nós os objetivos da lição. Pois bem, pastor. Os objetivos da lição. Primeiro, explicar a natureza missionária de Deus. Por segundo, enfatizar o amor de Deus como princípio fundamental da redenção. E terceiro, estabelecer a visão bíblica transcultural da missão. Nós vamos agora à leitura bíblica em classe, que está no livro de Gênesis, capítulo 12, versículos 1 ao 3, e também o capítulo 17, versículos 1 ao 8. Ora, o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei, e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção.
e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Sendo, pois, Abrão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abrão e disse-lhe: Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda em minha presença e sê perfeito. E porei o meu concerto entre mim e ti, e te multiplicarei grandissimamente. Então caiu Abrão sobre o seu rosto, e falou Deus com ele, dizendo: Quanto a mim, eis o meu concerto contigo é, e serás o pai de uma grande multidão de nações. E não se chamará mais o teu nome Abrão, mas Abraão será o teu nome. Porque por pai da multidão de nações te tenho posto. E te farei frutificar grandissimamente, e de ti farei nações, e reis sairão de ti. E estabelecerei o meu concerto entre mim e ti, e a tua semente depois de ti, em suas gerações, por concerto perpétuo, para te ser a ti por Deus, e a tua semente depois de ti. E te darei a ti e a tua semente depois de ti a terra de tuas peregrinações, toda a terra de Canaã em perpétua possessão, e ser-lhes-ei o seu Deus. Após a leitura bíblica, nós queremos então iniciar o comentário dessa lição de número 2, né? Pensando nesse tema tão importante que a lição nos traz hoje, né? Missões transculturais, a sua origem na natureza de Deus. A introdução nossa, ela tem o seguinte comentário. Na lição de hoje, ou dessa semana, nós veremos que Deus escolheu uma família para, por meio dela, alcançar todas as famílias da terra. E por esse processo se deu por Abraão, ou melhor, esse processo se deu por Abraão, sua família, a nação de Israel, a pessoa de Jesus e, finalmente, a Igreja de Cristo, né, que hoje ela é regida e dirigida pela ação e o poder do Espírito Santo, né? E o primeiro ponto da lição, nós começamos aqui pensando na natureza missionária de Deus. E eu vou dirigir a primeira pergunta desse ponto já ao querido presbítero Davi. Essa questão dessa natureza missionária de Deus, né, que nós temos aí Gênesis 12, 1 ao 3, que foi a parte da leitura bíblica em classe, nós podemos afirmar, Davi, que a origem da missão transcultural ela está relacionada com a natureza missionária de Deus? Sem dúvida alguma. Essa natureza, interessante, eu gostei muito do título, Natureza Missionária de Deus. Dá a entender, e deixa entender, melhor, que isso está intrínseco. É muito peculiar de Deus, muito próximo. Isso provém dele, essa vontade, como foi falado aqui na primeira lição anterior, fala aí dessa ordem. Então, se parte do próprio Deus, essa vontade de Deus. Quando Adão e Eva, eles pecam, eles erram, Deus já coloca o plano salvífico em ação. Então, era necessário, né, uma família ser separada para que pudesse a descendência dessa família, ou a semente dessa família, surgir o Salvador. Deus escolhe Abraão, em meio a uma geração corrompida, corrupta também, tira ele desta cidade. Ele fala, sai da tua terra, então uma ordem imperativa, demonstra o chamado de Deus através da vida de Abraão para uma grande missão. Eu gosto da palavra também, essa comissão. A palavra comissão tem a entender que é uma missão compartilhada. Ele vem de duas partes. Eu sempre digo nas minhas palestras que Deus, ele não depende do homem, mas ele conta com o homem. Como assim? Ele conta com Abraão para essa missão. Tá? Ele sai da sua terra, Abraão sai da sua terra, como diz aqui a lição, sabe? E a partir dessa família, Deus começa um plano salvífico, como o senhor bem colocou na introdução, através de Abraão, através dos patriarcas, descendências da nação de Israel, até culminar, né, em Jesus Cristo. Então, isso parte desse grande amor de Deus, até que nós estávamos conversando aqui antes do programa, mas vamos falar, vai permear isso, né? É duas coisas que a gente fala nesse programa. Essa comissão através do amor
que vem do próprio Deus. O amor, a palavra amor, ela vai permear essa lição. Então, parte de Deus, né? Abraão, a família de Abraão, ele dá o início, até eu anotei aqui, deu o início, o start da obra redentora da humanidade. Vemos isso em Gálatas 3:8. Jesus, a semente, né? Ter a palavra semente ali é espermar, tá? Que é a semente que, ela não é só apenas, essa palavra grega, não dá a entender somente a semente em si, mas é o fruto dela, que é a descendência. Então, esse amor de Deus, começando no Gênesis, vai até o Calvário. E aí, dali em diante, então, né, a salvação é completa, a plenitude dos tempos, ela é completa e nos alcança até hoje. E essa é a missão da igreja hoje, né? Proclamar ainda essa missão. Glória a Deus, né? A igreja tem essa incumbência, né? O Calvário nos comissiona isso, né? A levar a todos os povos. Aliás, nos 4 pilares da igreja primitiva é o querigma, né? Essa proclamação, que ela tinha essa responsabilidade de anunciar esse Messias encarnado, né? Viveu homem como Deus, sendo Deus também. Ele passou tudo isso. Essa era a missão da igreja, né, primitiva, e hoje é a missão da igreja contemporânea também. Que maravilha, né? Missões transculturais, né? Levando o evangelho a todos os povos até que Cristo volte, né? Então, a natureza missionária de Deus, né? Eu gostei muito desse enfoque na natureza, que é intrínseco, né? Intrínseco dele. E eu vou agora ao evangelista Denilson nesse ponto, subponto 2, a missão como atividade de Deus no mundo, pensando que o próprio Deus, né? Não deixou outro, né? Ele é o maior protagonista das atividades missionárias. Né? Exatamente, pastor. Aqui nesse tópico 2, a missão como atividade de Deus no mundo, fica muito claro aqui que a ideia que o comentarista, né, o pastor Wagner Gabi, ele traz, é que Deus, ele mesmo sendo um ser soberano, ele vem até o homem incapaz, pequeno, limitado, para que ele mesmo coloque essa necessidade de reconciliação do homem que foi perdida, como o pastor citou agora há pouco, quando o pecado entrou no mundo. Então, o Deus que já é conhecedor, que já é soberano, que é onisciente, já sabendo da limitação humana, ele mesmo se coloca como alguém para auxiliar o homem a se reconciliar consigo mesmo, a se reconciliar com Deus. É interessante que a palavra missão, como o pastor citou, nada mais é do que uma incumbência. Deus mesmo, ele se incumbe, ele se compromete a vir até o mundo e ele tem um contato diretamente com o homem. Com quem? Com Abraão. Tanto que ele muda o nome Abrão para Abraão. Abrão significa pai exaltado. Abraão significa pai de nações. Por que ele muda esse nome? Porque ele deixa de ser a simples pai para ser um pai das nações. E aí Deus começa a trabalhar na família de Abraão para que, através da família de Abraão, através da sua família, todas as nações sejam abençoadas. É isso que trata aqui esse tópico. É importante também a gente destacar que quando Deus tem esse encontro, né, com o próprio Abraão, ele faz essa promessa, aqui mostra como Deus age pela sua graça, né? Porque do próprio homem não haveria necessidade, não haveria, né, como Deus vir e levar o homem para si novamente, mas pela graça, pelo amor, Deus vem e tem esse contato com o homem. E aqui fica intrínseco a atividade de Deus no mundo, quando ele tem esse contato diretamente com o homem, para que o homem possa vir a ser salvo. Interessante, no segunda carta de Coríntios, no capítulo 5 e versículo 19, que fala exatamente isso. Ó. Isto é, Deus estava com Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Então ele vem, mesmo sabendo que o homem é pecador, ele vem até o homem, ele vem falar com Abraão para que houvesse essa reconciliação. E essa reconciliação nada mais é do que ser esse ato de Deus missionário, né? De vindo ele mesmo num ato mostrando o amor
pela criatura. Mesmo ela não merecendo, porque somos pecadores. Que amor maravilhoso, né? Que amor maior. Um Deus tão gracioso, grandioso, vindo Ele nos mesmo. alcançar. Não há explicação, né? Nós não conseguimos encontrar Sim. uma explicação, uma palavra para explicar isso, né? Por isso que o João falou, né? A partícula tal maneira não tem... Não se explica. Não né? se explica, nem no grego, não tem como você explicar essa tal, porque é imensurável. Sim. A forma que ele imensurável. amou, né? É isso. A forma que ele ama. E a Bíblia diz que nós o amamos porque ele Nos amou. nos amou primeiro, né? Exatamente. Então ele reconcilia. Então o protagonista, né, dessa atividade Sim, missionária é o próprio Deus. Sim. Agora, a terceira pergunta, e a gente pode compartilhar aqui, mas vamos ao presbítero Davi. Deus, ele é o nosso modelo missionário? Sem dúvida alguma, né? Até que esse tópico ele é autoexplicativo, não precisa nem fazer muito comentário. Exatamente. Ele já mostrou isso no Éden, na queda do homem, ele Sim. já proporcionou um plano para a salvação da humanidade. Ele é o arquiteto, vamos dizer assim, tá? De tudo isso. Ele planejou, ele escolheu a família de Abraão para isso. Ele proveu todas as necessidades para que Abraão, os patriarcas do todo, e a nação de Israel pudesse mostrar às nações um Deus santo e poderoso. A gente vai comentar isso mais depois. Sim. Tá? Então ele é o que planeja, ele é a cabeça por trás de tudo isso. Até porque se não fosse ele, nós não estaríamos aqui. Porque o pecado, ele nesses últimos tempos, até comentei essa semana com alguém, parece que ele sempre houve pecado, sem dúvida, mas parece que nos últimos dias tão trabalhosos, ele se agravou tanto, que muitos crentes já quase estão se perdendo. Qual que é o link que eu quero fazer com isso? Deus já antevendo isso, sabendo dessa dificuldade que a humanidade teria de ter esse relacionamento perdido no Éden, ele planeja todo o plano de salvação através de Cristo Jesus. Então ele é o modelo. Isso é um modelo para nós, para a igreja hoje, né? De enviar, de planejar. Apesar que nós estávamos comentando aqui também fora, não vai tocar muito na questão prática, isso aí vamos deixar para o departamento de missões, é mais teológica aqui, mas nós podemos dizer que Deus, através da palavra, nós podemos planejar algo sobre missões, pensar mais sobre missões. E a partir de hoje, essa incumbência começa a pesar muito mais sobre nossos ombros. Essa missão, né? Esse enviar, esse se prover, esse sustentar. Então ele é o modelo ideal para isso. Está na natureza dele, ele é o modelo, né? É muito interessante pensar. Ele é o protagonista. Ele é o protagonista. O provedor. Então nos remete responsabilidade hoje, como igreja, para nós termos esse sentimento que Deus teve pela obra missionária, né? Pelas almas que estão perecendo, né? Eu acho que esse é um norte a ser seguido, um caminho a ser guiado. A você, professor, que irá planejar essa aula, prepará-la, enfoque nesse modelo maravilhoso que é o nosso Deus, né? E então nós já, assim, comentando esses pontos, nós entendemos que eu até observei isso na lição, e você falou isso, presbítero Davi, que ela é autoexplicativa mesmo, o ponto ele é claro, né? Sim. Mas é interessante que ele coloca aqui, não se fundamenta em figuras ilustres da história da igreja, nem em projetos contemporâneos e pessoas com seus feitos notáveis. É claro que os modelos de hoje e do passado merecem nossa atenção a fim de ampliar a visão missionária. A gente tem que entender que, independente de olhar tudo isso, o modelo missionário, nós podemos ter todos os modelos, mas o primeiro modelo é o próprio Deus, né? É ele quem começa. Partindo para o ponto 2, né, para a gente olhar para ele aqui, o amor de Deus e o princípio fundamental da história da redenção. E essa questão do amor de Deus, a gente já focou um pouquinho nela de início aqui no primeiro ponto. É muito interessante observar, porque eu tenho alguns versículos comigo aqui. O amor, a Bíblia mostra que Deus é amor. João 14, aqui está o 8 ao 16, mas eu quero deixar só o 16, porque
O amor de Deus, né? O agapao, né? Tem que deixar muito claro isso aqui, senão as pessoas vão se confundir aí. Mas esse amor, ele é a base de todo o plano da redenção revelado na palavra de Deus, né? É redimir, é libertar, é salvar as pessoas e o mundo da sua condenação. Agora, olha o 14,16 da primeira carta do apóstolo João. E nós o conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é amor. E quem está em amor está em Deus e Deus nele. Pronto. Então, o amor de Deus é a fundamentação. Aí ele vai trabalhar nesse primeiro subponto no Antigo Testamento, conforme Deuteronômio 33:3, que diz assim: na verdade, amas os povos, todos os teus santos estão na tua mão, postos serão no meio, entre os teus pés, cada um receberá as tuas palavras. Pensando na antiga aliança. Na escolha de Israel, Oséias 11:1, quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei meu filho. E na nova aliança, Novo Testamento, você já citou, João 3,16. Né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único, unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, olhando para a antiga aliança, nós vamos trabalhar lições futuras, pensando só missões na nova aliança, missões na antiga aliança, né? Mas pensando aqui, nós olhamos para 3 prismas. Primeiro, o amor dele relacionado a todos os homens na antiga aliança, depois por Israel na eleição e por último, pensando na nova aliança na igreja. Eu vou dirigir a você, presbítero Davi, a primeira pergunta aqui, ou melhor, eu acho, deixa eu ver aqui se eu não me confundi aqui. Não, Davi, ou você? Pode ser nós dois. Qualquer um. Isso é para quebrar, tá, gente? Um pouquinho, né? Que a gente fica tenso um pouco. É bênção de Deus. Edenilson, vamos lá, é contigo, né? Vamos pensar nessa redenção do Antigo Testamento, né? A gente trabalhou aí esses prismas, mas esse subponto 2 ele é muito interessante, porque ele vai falar dessa redenção do Antigo Testamento. Redenção significa livrar o escravo de sua escravidão com base no pagamento de um preço por um redentor. Então, na antiga aliança. Certo. Pegando o prisma desse tópico que fala sobre o amor de Deus, sendo como o principal, né, o princípio fundamental da história da redenção, é importante que nós tenhamos a primeira coisa em mente. Nós fomos salvos pela graça. E essa graça, ela não é algo merecedor, ela não é uma conquista pelas nossas obras. E a gente já vê o amor de Deus logo no princípio, quando o Deus, sabendo que o homem pecaria, Deus, sendo Deus, já envia ou planeja o envio do seu Filho amado Jesus para que houvesse a redenção. Redenção, como o próprio pastor já citou, nada mais é do que pagamento. Redenção é livrar, ou pagar, ou salvar. A nossa transcrição mais utilizada aqui seria salvação. Por isso que nós comentamos que pela graça sois salvos. Isso é o quê? É um dom de Deus. É um presente que Deus nos deu. Mas, pegando aqui a redenção no Antigo Testamento, é interessante que o Senhor, Deus, ele escolhe ou ele coloca Israel como um modelo, ele separa Israel para que sirva de modelo de demonstração do amor de Deus. Israel é utilizado no Antigo Testamento para mostrar como Deus ama aquele povo. Talvez não era o povo que mais obedecesse a Deus. A história nos mostra que Israel era por diversas vezes desobediente a Deus e entristecia a Deus. E todas as vezes que Israel entristecia ou fazia aquilo que não era do agrado de Deus, Israel passava por dificuldades, passava por lutas e clamava a Deus, e Deus, pela sua infinita misericórdia, pelo seu infinito amor, ia lá e concedia a salvação. O primeiro tópico que eu anotei aqui, que acho que é interessante a gente falar, é que essa redenção que está descrita aqui no Antigo Testamento, nós temos que entender redenção do quê?
redenção do pecado. E essa redenção, ela não é devida, como alguns pensam, para o inimigo das nossas almas, para o diabo, mas ela é devida ao próprio Deus. Então, nós temos que voltar as nossas atitudes, a nossa vida para Deus, mas não que Deus tivesse que pagar um preço para o inimigo, muito pelo contrário. Deus, ele permite ao homem o seu livre-arbítrio, lá em Gênesis capítulo 2, quando ele dá ao homem o livre-arbítrio, né? Mas ele permite ao homem essa reconciliação. E no Antigo Testamento, nós vemos aqui que havia essa demonstração de escravidão e de libertação. E Deus vindo salvando, livrando a Israel como um modelo, para mostrar às outras nações que o Deus de Israel era um Deus de amor, um Deus de paz, um Deus de salvação, um Deus de redenção. Esse é o tópico principal. Nós temos diversos exemplos que depois você, professor, poderá utilizar, né? O resgate para a libertação de um escravo, recuperação de um campo, resgate de um macho primogênito, também o resgate de alguém que seria condenado à morte. Esses são alguns tópicos que foram citados, né? Alguns aspectos, melhor dizendo, né? Que estão associados à redenção. O outro ponto importante, que a Bíblia também nos mostra no Antigo Testamento, é quando o anjo do Senhor livra, né, até a demonstração de Jacó, quando o anjo do Senhor o livra de todo mal. Essa é uma demonstração que Deus também, num contato direto, novamente, com o homem, dando ali a sua redenção, o seu livramento. E, por último, Israel sendo utilizada quando ela está escrava ali no Egito, Deus dando também a redenção ao povo de Israel, mostrando mais uma vez, tirando ele da escravidão que ele mesmo se colocou, né? Quando ele desobedeceu a Deus, Deus permitiu que ele fosse levado cativo para servir ao Egito, né? E Deus fala lá em Êxodo 6:6 que com o braço estendido Deus os livrou, através da vida de Moisés, tirando o povo do Egito. Esse Deus é maravilhoso, né? Porque o amor é inexplicável, como a gente já citou. Sim. É um Deus missionário com esse amor tão grande. Ele separa, então, uma nação, conforme suas palavras, para que essa nação, e não era a maior nação, não era nem a melhor. Nem a melhor. Mas ele separa esse povo, ama esse povo e começa um relacional ali que só as Sagradas Escrituras e o amor de Deus foi explicar. Porque eu, às vezes, lendo a Escritura, olhando na minha ótica humana, né, eu olho, meu Deus, é só o Senhor para amar tanto a gente, para amar tanto o ser humano, olhando no prisma da Antiga Aliança. Sim. Mas agora, presbítero Davi, nós vamos para a Nova Aliança, né? Que alguns até citam, parece que ficou mais fácil. Eu acredito que não, né? O Novo Testamento, ele tem também o seu processo missionário. Eu gostaria que você falasse um pouquinho da redenção no Novo Testamento. Eu quero pegar um ganchinho que você falou, parece fácil. Só para nós, só para título de curiosidade. Estreita, né? É estreito o negócio. Na Antiga Aliança, a expiação era assim. Se cuidava muito o efeito, mas não a causa. Exato. Cristo, vou entrar um pouco do contexto agora da lição, mas para nós entendermos, quando ele se tratou do divórcio, ele tratou a causa, para que não haja o efeito. Uhum. Então, aqui é quase a mesma coisa, parte do mesmo princípio, né? No Novo Testamento, nós vamos ver isso nas epístolas paulinas e nas joaninas, que eles estão apoiados no Antigo Testamento, usam a palavra resgate. Até o autor que eu vou usar de apoio o livro, tá? Que diz assim, em grego a palavra lutron, que literalmente significa resgatar, resgate. É o preço da soltura, porque eles pegaram o exemplo do Império, quando o Império Romano dava aquela soltura mediante apagamento. Então eles usam isso, né? E a igreja ela se apodera desse termo, né? Também na Antiga Aliança também eles usam o mesmo termo, eles se apoderam desse termo para mostrar a redenção em Cristo. Agora aqui a diferença é que na teologia a redenção é o resgate da humanidade por Cristo. No conceito cristão, os privilégios da redenção incluem o perdão dos pecados, inclui a justiça e a vida eterna.
No Novo Testamento, a redenção é estritamente uma atividade de quem? Divina, vinda do próprio Deus, que é realizada através da obra dele. Tá? Eu gostaria de ler com os irmãos aqui, Tito, capítulo 2 e 14, que eu quero falar sobre essa questão de onde provém esse resgate, tá? Tito 2, 14. O qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo seu especial, zeloso e de boas obras. A palavra ali é lustrotai, que significa aquele que quer remir, é da vontade própria dele. Ele, como aqui, né, foi transliterado, ele mesmo buscou isso. Esse resgate ele quis fazer. Exatamente é isso. Ele quis fazer. O próprio Cristo quis, ele se colocou. Está ali na terceira pessoa. Ele se colocou. Tá? Essa palavra, então, dá a entender que ele, esse plano de Deus, tá? Através de Cristo Jesus, ele voluntariamente, como expiação, se entregou a nós e nos remiu. Ele foi o nosso remidor. Ele foi a oferta paga a Deus, muito bem colocado pelo evangelista. Muitos pensam que a oferta foi paga a Satanás. Satanás não tem direito a nada mesmo, nada. Essa oferta foi para não aplacar a ira de Deus como na antiga aliança. Porque o sacrifício da antiga aliança aplacava a ira, cobria, né? Só cobria, a palavra Páscoa é cobrir. Só cobria, mas não retirava. Agora Cristo, com o sacrifício perfeito, ele retirou definitivamente, ele rasgou o véu, dando acesso, então não tem mais o que pagar, porque o preço do sangue dele por si já pagou todos os pecados. Então, ele é o provedor, ele é o remidor, ele é a expiação, ele é o todo. Por isso que o sacrifício dele é perfeito. Amém. Glória a Deus por isso. Muito interessante na tua colocação, que a gente cita e abre um pouquinho, sobre essa questão de causa e efeito, tá? Eu gosto dessa ideia porque o Cristo vem para tratar as causas para evitar o efeito, né? E uma ideia muito prática que eu tenho disso é quando ele acalma a tempestade, né? Que o que fazia as ondas agitarem era o vento. E Jesus, quando ele se levanta, ele diz o quê? Cala-te, vento. Quieta-te mar. E aquieta-te mar. Parece simples a expressão, mas quando o vento acalmou, o efeito. A causa era o vento. Verdade. Aquieta-te, vento. O mar acalmou. Ele tem poder para dizer quieta, mar, parasse tudo. Mas ele nos dá essa exemplificação. O Sermão do Monte é muito claro nisso, eu gosto demais. Mas nós estamos pensando nessa questão de missões, né? Olhando para isso, olhando para esse Deus que é um amor glorioso, que ele é o tudo e o todo na questão da redenção, tanto na antiga como na nova aliança, né? E a gente vai trabalhar, como eu já disse, lições inteiras pensando somente nesse prisma de antiga aliança próxima, inclusive. Nós vamos tratar já a missões na antiga aliança, né? Missões transculturais na antiga aliança. Vamos olhar assim com uma visão totalmente para essa lição inteira, né? Sim. Mas assim é importante a gente olhar para ela pensando nesse caráter, nesse amor de Deus, que é o princípio fundamental. Não tem como mudar. Não existe outra coisa que nos move, que nos faz, a não ser o amor de Deus. Foi pego de surpresa no Éden? Não. Porque Apocalipse 13:8 tem uma explicação clara na parte B, né? Mas a A diz que todos que não foram achados inscritos no livro da vida e do Cordeiro foram lançados, né, fora, todos que não foram achados inscritos no livro do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Ou seja, o plano da redenção estava na fundação, né? Antes de tudo, né? Estava lá já o Cristo na cruz por nós. Esse amor é incomparável. Olhando para o terceiro ponto, a visão bíblica do caráter transcultural da missão, né? Nós estamos estudando a lição de número 2, né? Pensando nessa temática tão gloriosa que é missões, né? Até os confins da terra, e hoje olhando para essa ideia de missões transculturais, a sua origem na natureza de Deus. O ponto 3, a visão bíblica do caráter transcultural da missão. Pastor Wagner, Gabi, Deus abençoe sua vida por uma lição tão maravilhosa que o senhor nos traz, né? Um assunto tão pertinente.
nos desafia, né? Não é fácil estar comentando, se preparar, mas nos desafia não só a comentar a lição, mas nos desafia a amar mais missões, né? Nos traz que a ideia que o nosso pastor sempre traz, pastor presidente, pastor Ival, é a conscientização, né? Antes de qualquer conhecimento, nós temos que estar cônscios, né? Consciente de que nós temos um compromisso, porque faz parte da natureza de Deus. É parte da igreja, né? Tem que fazer parte da igreja, porque nós somos fruto de missões. Sim. Não podemos ser egoístas agora, em nosso tempo, ficar fechado dentro das quatro paredes. Né? Se hoje desfrutamos de um ambiente como esse que estamos aqui, nos nossos templos, né, suntuosos e abençoados, glória a Jesus por isso, tem que ter o melhor mesmo para o nosso povo, para os nossos irmãos. Mas se nós desfrutamos disso é porque alguém um dia plantou. Nós somos frutos, com certeza, das missões transculturais. Né? Quando Daniel Berg, Gunnar Wing veio ao Brasil, saindo de um outro país, vieram para cá com um objetivo simples, né? Dizendo que Deus salva, cura, batiza e voltará outra vez para nos buscar. Glória a Deus por isso, porque estamos realmente vivendo as missões transculturais, né? E essa missão deles simples se tornou esse movimento. Eu sempre comento que a gente deve ser feliz por fazer parte desse movimento pentecostal, mas acima de tudo devemos ser felizes pelo nosso nome estar escrito no livro da vida, né? E por esses missionários ousados, o nosso nome está lá no livro da vida. Maravilha. Então, agora, pensando nesse terceiro ponto, a visão bíblica do caráter transcultural da missão, né? Um Deus missionário, a escolha de Israel e sua missão, e a escolha da igreja, né? A gente já pensou um pouco nessa ideia do Deus missionário, e eu peguei do livro de apoio. Presbítero Davi, aponta ele aí para o nosso povo, dá uma... Aí, ó, você professor, você superintendente, você deve adquirir esse material. Eu tenho ele aqui digital, tá? Ele tem na versão física, tá aqui impressa, e também na versão digital. E tem um conteúdo de apoio muito interessante nesse livro. E eu busquei isso aqui no livro de apoio, que diz assim: a Bíblia revela um Deus missionário em cada página das Sagradas Escrituras. Olha que tremendo isso. Por vezes, pensamos erroneamente que o movimento missionário começou no Novo Testamento e que Deus não tinha preocupações missionárias antes disso, no Antigo Testamento, né? O Senhor Deus é um Deus missionário. Salmos 2, versículo 8. Aponta o Senhor como um Deus missionário. Pede-me e eu te darei as nações por herança e os confins da terra por tua possessão. Está falando de missões transcultural, né? Já está lá. Olha só que interessante aqui. O Deus missionário estabeleceu uma estratégia de abençoar todos os povos, escolhendo, nós já citamos aqui, Abraão para abençoar todas as famílias, né? Abençoarei, os que te abençoarem, em ti serão benditas todas as famílias da terra, né? Conforme Gênesis 12. E Deus escolhe um homem, gerando uma família, de que se tornaria um povo, e ele abençoaria todas as famílias da terra por meio de Abraão. Ou seja, nós somos abençoados por meio de Abraão. Agora, pensando nesse terceiro ponto, o Deus missionário, eu quero dirigir a primeira pergunta ao presbítero Davi aqui, pensando nessa escolha de Israel, né? A gente já falou alguma coisa em entrelinhas, né, desse compromisso, nação pequena, não era o melhor povo, mas eu gostaria que você falasse um pouco mais sobre essa escolha de Israel e a sua missão. Eu pontuei algumas coisas aqui, né? Por que Deus escolheu Israel para essa finalidade? Primeiro, Deus não escolheu Israel porque eles eram bons. Não. Ele escolheu porque havia promessas aos patriarcas, havia uma promessa sobre Abraão. Abraão, por causa da sua fé, chamou a atenção de Deus. Tanto foi chamado amigo de Deus pela fé que ele exercia. Ele sai no meio de uma geração corrompida, politeísta, e ouve a voz de um Deus verdadeiro e único. Em meio de tantas, então vamos dizer, não tantas vozes, né, mas em meio de tantas influências politeístas, ele foca a sua ideia em um Deus único. E ouve esse Deus, ele obedece esse Deus, e Deus então se revelou a ele, e com isso o escolheu por quê? Porque ele obedeceu e achou graça nessa obediência de Abraão. Abraão recebe então essas promessas, e não só ele e a sua família, mas toda a sua descendência, como foi falado aqui, né? Gênesis 12, um a seguir, fala sobre isso.
Então, é sobre as promessas dos patriarcas. Segundo, Deus queria que Israel fosse um exemplo vivo de santidade e demonstração de sua glória. Mas nós sabemos que, infelizmente, eles não conseguiam. Em tempos, eles pecavam e vinham as outras nações subjugar eles. Até que culminou, né, nos cativeiros babilônicos e assírios. E nós vemos, depois de todo o desenrolar da história, o império, enfim, culminou na vinda do nosso Senhor. Tá? Mas eles eram separados para ser um povo em que as nações ao redor pudessem ver neles a santidade de um Deus vivo e com isso glorificar a Deus verdadeiro através da vida de Israel. Em terceiro, através de Israel o Salvador Jesus descenderia. Por isso que escolheu, por causa de Abraão. A sua semente, como eu falei aqui, né? A palavra espermar, que é descendente, aquilo que foi gerado, aquilo resultado de um plantio, foi em Jesus. Então ele escolheu por causa, né, que através de Israel viria o Salvador. E a sua missão? A missão era revelar um Deus protetor, provedor. A palavra Yahvé já fala sobre isso, né? Eu sou o que sou, isto é, eu sou aquilo que você mais deseja, o que você precisa. Seria mais, da forma bem simples, o que você quer que eu seja para você, que é Yahvé. Então Deus é um Deus amoroso, um Deus santo e poderoso, por isso que escolheu Israel, porque ele queria que fosse o exemplo das nações. Todas as nações tinham seus deuses, né? Pois é. A sua forma de cultuar, né? Os seus ritos, suas formas. E Deus queria que Israel fosse diferenciado, né? Tanto que é uma passagem muito interessante na Bíblia, que eu gosto de usar ela, que Deus diz para a nação, né, que quando eles entrassem na terra, que eles não cozessem a carne do cabrito no leite da sua mãe, né? No leite da cabra, né? Parece tão simples, né? Mas é assim, era um ritual pagão de um Deus, de uma cultura no seu Deus, que eles coziam a carne do cabrito precoce no leite da cabra, sua mãe, e depois aspergiam como ritual de fertilidade aquele leite na terra. E Deus diz, não, eu quero que vocês sejam diferentes, vocês não vão fazer isso, vocês são diferentes. Quer dizer, ele traz essa ideia, né, de que aquele povo... Santidade. De separação. Separação, literalmente. Essa é a palavra. De representatividade, né? Eu acho muito interessante essa ideia, porque Israel não entendeu, né? Que Deus, ele queria relacionar, né? Eles não tinham essa ideia de um Deus de relacionamento, né? Eles tinham a ideia de um pai com o cajado na mão, que estava ali, porque pecavam, você bem citou, né? Pecavam, Deus ia lá e dava livramento. Passava um período, né? Alguém se levantava, ou um juiz, ou de uma forma conforme o período, e ia dando livramentos, né? Mas eles não criaram um relacional com Deus, né? E era isso que Deus queria, pensando, né, nessa ideia da escolha de Israel, né? Nesse caráter transcultural da missão da Antiga Aliança, né? Você vê que na história, desde a saída do povo do Egito, que sai como escravo, aí tem todo um contexto social, histórico também, sai como escravo, pensamento de escravo, só escravo. Se sim, não, não, se sim, não, não, é isso. Deus teve que, durante um período longo, desconstruir essa ideia de escravidão para depois começar a construir um povo sacerdotal. Pode ver que o tratado de Deus com a nação de Israel após a saída do Egito é um, mas depois quando eles se tornam, né, aí no livro de Josué em diante, que eles se tornam já um povo com identidade nacional, Deus trata de outra forma. Ah, vocês agora são uma nação, vocês são um povo guerreiro, vocês já têm um contexto de administração, militar, social, jurídico, como nação. Até então não era. Aí Deus começa a tratar diferente. Aí como eles criam essa consciência de nação, aí começam a errar, Deus pune de uma forma diferente. Que até então, Deus era pai, é pai, mas ele tratava como um pai amoroso. Agora não, agora Deus trata como um pai, mas não severo, mas um pai que repreende o filho a quem ama. Então é dessa forma que eu vejo a construção da identidade de Israel, né? Você traz uma palavra interessante, é bom para a gente abrir aqui, até para o professor e para quem está nos assistindo, que é essa questão da desconstrução, né? Você desconstruir para construir. E missões tem muito relacionado a isso, né? Você vai a outros povos, ou até mesmo as missões aqui regionais ou nacionais, você tem que desconstruir uma ideia
né, assim, na questão espiritual, a pessoa entrega a vida para Jesus, você começa a formar um discípulo e às vezes essa pessoa fica presa com aquela ideia. O povo sai do Egito, mas parece que o Egito não sai dele. Não sai dele, né? Eles continuam com a ideia, eu gostei disso, a ideia de escravo. Nós ainda estamos aqui debaixo de servidão. E não, Deus, vocês estão livres, né? E às vezes essa ideia missionária, na primeira lição a gente focou isso, é muito interessante pensar na ideia de discipulado, de ensino, para essas novas pessoas que estão chegando a Cristo, seja em uma cultura diferente ou aqui mesmo, para que eles entendam esse princípio de que agora são filhos, né? A gente não vai entrar na questão prática, né? Sim. Mas a questão do missionário, a missão dá a entender que para você entrar num povo diferente do seu, você tem que se ambientar. Não é você se desconstruir, porque se você se desconstruir e se aculturar, você pegou toda a cultura deles. Você tem que enculturar. Você tem que se ambientar no lugar para passar a sua cultura e pregar o evangelho. Então, o trabalho do missionário, ele é muito difícil. Ele é árduo, porque ele tem que ele entender toda essa questão social, cultural do local para poder pregar o evangelho. Senão, não alcança. Não alcança. E é muito desafiador. A gente tratou um pouco relacionado a isso na primeira lição e nós vamos tratar em algumas lições, principalmente missões na janela 1040, aonde são os povos não alcançados e aonde o evangelho não é aceito. Né? Nós estamos aqui à vontade, né? Graças ao bom Deus, o Brasil com toda a sua liberdade, Estado laico, toda essa ideia, mas há países que não nos aceitam. Eu ouvi de um pastor que há país aí dentro dessa janela 1040 que você chega no aeroporto e tem placas lá dizendo: se você é cristão, você não é bem-vindo aqui. Né? O evangelho não é aceito aqui. E aí? Né? Então, como que eu tenho chamado para missões se eu não me preparei para isso? Eu acho que é só ir. Né? Eu acho que esse é que é o desafio, pastor. Exatamente. Eu acho que o desafio da igreja contemporânea é entender a cultura que permeia o povo e se socializar com ela. Não se aculturar daquilo. Eu até citei na aula passada e eu fiz o CTM, que era o Centro de Treinamento Evangelístico e Missionário que Curitiba tinha, a IADS, eu não sei se tem hoje, né, que nós desmembramos campo, né, emancipamos, mas eu fiz ele, e o professor trabalhava muito essa ideia dos preparativos. Né? Existe a chamada, a igreja prepara para enviar, mas esse preparativo a pessoa tem que estar muito consciente do que ela busca, porque senão ele vai voltar com certeza e às vezes até frustrado, porque é desafiador, é o grande desafio. Né? Pensando então, Israel, a escolha de Israel como missão, e agora eu vou ao evangelista Denilson no terceiro subponto, pensando na escolha da igreja. Né? A ideia nos traz aqui da igreja que é um evangelho também, né, para os judeus, mas sendo levado aos gentios, né, nos traz o ponto aqui. Eu gostaria que você comentasse sobre esse subponto. Claro. Aqui é importante, né, nós entendermos uma primeira situação. Quando nós falamos de a escolha da igreja, por que Deus escolhe a igreja? Né? No Antigo Testamento, como foi colocado ali, Deus, Ele mesmo vem através da vida de Abraão para alcançar as famílias. Depois, no Antigo Testamento ainda, Deus usa Israel como modelo de nação escolhida para alcançar também aqueles que estavam perdidos. E agora, no Novo Testamento, Deus utiliza do seu Filho Jesus, que vem, nos redime do pecado, mas ele nos deixa a incumbência. E não tem como a gente falar disso sem ler, né, no livro de Marcos, no capítulo 16 e versículo 15, que diz: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Essa é a nossa missão. Esse é o nosso ide. Nossa, eu digo minha e sua. Quando nós olhamos aqui para o contexto de igreja, nós não podemos esquecer que não são somente os missionários que devem levar a mensagem ou devem pregar as boas novas. Né? Quando Deus escolhe a igreja, o objetivo é o mesmo: salvar o pecador. Assim como ele escolheu Abraão, assim como ele escolheu Israel, assim como ele enviou seu filho Jesus, ele também escolheu nós, gentios, com o mesmo objetivo: salvar o homem do pecado. Então, o Novo Testamento, nós vamos ver muito isso, a igreja
de Deus sendo escolhida para fazer a missão. E aqui missão não envolve apenas pregação do Evangelho. Prova disso foi a própria escolha de Israel. Por que Deus escolheu Israel? Para que ela fosse modelo, como o próprio pastor já citou, para que ela fosse mostrada como uma nação escolhida, um povo separado, adquirido. E às vezes a gente se prende à missão como se fosse somente voltada à palavra, né? À pregação bíblica. Mas a missão, ela já começa com as nossas atitudes, as nossas ações, o nosso modelo de vida. Por isso que quando um missionário vai para uma outra localidade, é muito importante ele conhecer os seus costumes, para que ele não venha ofender as pessoas que ele está chegando, conhecer a cultura local. Isso vai ser tratado em outras lições, mas nós fazendo uma introdução básica aqui, né, tendo como a igreja como escolhida para fazer missão, nós fazemos missão todos os dias. E fazemos missão quando nós estamos pregando o Evangelho, quando nós estamos louvando ao Senhor dentro das nossas igrejas, mas principalmente quando eu e você estamos vivendo o Evangelho, vivendo a plenitude daquilo que Deus nos ensinou, amar ao pecador e não ao pecado, amar as vidas, pregar com a nossa vida, dando o nosso testemunho. Essa é a nossa incumbência como igreja. E nós, como seres falhos, temos que todo dia buscar a graça, a misericórdia, o discernimento de Deus para que a gente viva essa missão, seja no nosso trabalho, seja na faculdade, seja na escola, seja com seu vizinho, seja onde você estiver, que você possa levar realmente o amor de Deus fazendo missão. Para isso que nós somos chamados. Mateus capítulo 5, né, do versículo 13 ao 14, fala que nós somos chamados para ser sal da terra e luz do mundo. O sal veio para temperar, o sal veio para trazer gosto, para trazer algo saboroso. E a luz é aquela que ilumina, é aquela que indica o caminho, é aquela que nos traz a claridade. Como é bom a gente poder andar na luz e que nós possamos realmente viver na luz e ser luz como foi a ordenança do Mestre. Glória a Deus por isso, né? Por fim, eu gostaria de trazer um ponto interessante aqui, que não está nesses pontos. Nós estamos falando de igreja, né, e ser sal e luz, a igreja ir, mas há alguém que não só é muito bem-vindo, mas é muito necessário, está no livro de apoio, que nos ajuda nas missões, que chama-se Espírito Santo, né? Sim. Nós não podemos, a missão, a aula passada teve um ponto tratando sobre isso, a missão no dinamismo do Espírito Santo. O dínamos, né? Atos 1:8, né? Recebereis poder para ser testemunha. Você vai buscar lá, né, Davi? Então busca lá Atos 1:8. É o poder para testemunhar no dinamismo do Espírito Santo. A igreja pode fazer, né? E eu gostei muito desse comentário. É nossa responsabilidade, seja em casa, seja na rua, onde estivermos. Davi. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós. A questão fundamental desse versículo é aqui, na parte B. Sim. Por que disso? Há um propósito. Exatamente, propósito. Para serem minhas testemunhas. Aí começa. Em Jerusalém, tanto, né? Foi bem colocado aqui pelo virtual, na última. Essa questão de tanto, muitos entendem que era, só para recapitulando, quem não assistiu o último, importante, que nessa questão, aqui não é uma ordem, assim, geográfica, de fazer missões, não. Ali é um período, durante aquele período todos, em Jerusalém, tanto em Samaria, como na Judéia, até os confins da terra. Então, esse revestimento do Espírito, né, é fundamental para sermos testemunhas. Ele fala da simultaneidade, né? Não era para fazer missões, faça aqui em Jerusalém, depois em Samaria, depois você faz na Judéia, depois nos confins. Não, faça aqui ao mesmo tempo. Né? A palavra correta é essa, simultaneidade. É indo e fazendo, né? Aonde tanto estiver. Aqui quanto ali, no mesmo tempo. Eu comento isso, que a igreja em São José dos Pinhais, a Assembleia de Deus, ela faz missões aqui em São José, ela faz missões no estado do Paraná, ela faz missões do Brasil, e até os confins, com seus mais de 140 famílias missionárias. Ou seja, ela está fazendo missões, faz também nas congregações. Né? Nós temos congregações missionárias, mas temos as nossas congregações do campo, as mais de 70, que também estão fazendo missões. Mas assim, ela está
a todo tempo fazendo missões, e isso é muito interessante. Mas essa missão ela só terá sucesso, ela só terá êxito nos dias atuais. É bom frisar isso na sua aula, professor, se ela tiver nesse dínamo, né? Exatamente. Esse dunamis, né? Se o poder do Espírito Santo estiver em nós. Por que foi nesse período, né, logo após a ressurreição? Porque eles estavam aguardando, mas antes da ressurreição, eles se enclausuraram. O medo tomou conta da vida dos discípulos. Logo após a ressurreição e a ascensão do Senhor, tá, foi necessário o envio do Espírito Santo para eles poder dar o start, né, das missões, da proclamação. Eu sempre falo uns falam que a igreja começou em Atos, eu sempre digo que a igreja começou quando Jesus reuniu os discípulos ali, né? Trouxe aquela convocação para fora, né? A eclésia trouxe para aquela convocação. Mas a partir daquele momento, na descida do Espírito Santo, é que faltava para eles naquele momento e falta para nós também, né? Para a igreja contemporânea, essa virtude do Espírito Santo, essa busca de querer o Espírito Santo. O revestimento, né, pelo Espírito Santo. A Bíblia de Estudo Plenitude, ela tem um comentário de rodapé que ela diz, em Atos 1:8, né, que num período curto da história, 2 dádivas preciosas Deus nos dá. Primeiro é o seu Filho, e depois o seu poder através do Espírito Santo. Né? Isso é maravilhoso para a igreja, né? Se eu não estiver equivocado, pastor, nós vamos tratar da ação do Espírito Santo na missão, se não me engano, na aula 5. Aí nós vamos ver ali as missões transculturais na área pentecostal, mostrando como o Espírito Santo vai agir dentro das missões transculturais, mas muito bem compartilhado pelo pastor. Importante também aos alunos, aos professores que estão assistindo também essa aula, né, saber que nossa missão aqui na Terra, ela precisa estar apoiada e sendo conduzida, né, pela ação do nosso Espírito Santo. Glória a Deus, né? Isso é maravilhoso, né? Como vocês fizeram aqui, né? Até vibramos. Né? Amém. Glória a Deus por isso. Nós queremos agradecer a Deus pela sua vida. Nós concluímos essa lição, né, pensando nessa conclusão, né, que deixando claro que Deus, ele não desistiu do pecador. Eu destaquei que está na conclusão da lição. Deus não desistiu de você. Deus não desistiu de nós. Por isso, essa natureza intrínseca missionária em Deus, a sua natureza, né? Nós louvamos a Deus pela sua vida. Eu quero agradecer a Deus pela sua vida, evangelista Denilson, pela disponibilidade de estar aqui hoje gravando essa lição e com muita, como diz o pastor Edilson Siqueira, com muita galhardia, né? Isso é muito bom. Da mesma forma você, presbítero Davi, Deus te abençoe, tá? Denilson está aqui, nós estamos juntos aqui na sede, auxiliando aqui no nosso pastor presidente, também nosso primeiro vice-presidente, pastor Cláudio, e o presbítero Davi está ali na Dequicisana, né, apoiando a área de ensino com o pastor Elielso, Deus abençoe. E nós louvamos a Deus uma vez mais pela sua vida, deixando o convite para a próxima aula, né? Próxima aula nós vamos estudar a lição de número 3 desse 4º trimestre, que tem como título Missões Transculturais no Antigo Testamento. E vamos fazer uma tratativa direta no Antigo Testamento. E deixar também o convite para você acessar nosso canal no YouTube, Escola Bíblica Dominical SJP, bem como as demais plataformas digitais. Aqui pela TV Mão Amiga você tem acesso a esse conteúdo terças, quintas e sábados, às 15 às 16 horas também, né? Então você pode assistir essa programação. Então, nos ajude compartilhando, divulgando, assistindo, dando seu like lá, nos ajudando a alcançar o maior número de pessoas possíveis com esse conteúdo, que é puramente bíblico, genuíno e é feito debaixo de oração e de propósito, vivendo nesse dinamismo do Espírito Santo. Eu quero convidar agora o evangelista Denilson para nos despedir com uma oração e orar por todos aqueles que estão nos assistindo também. Claro. Pai, queremos te louvar, te agradecer a Deus, Sim, por este momento que o Senhor nos concedeu de estarmos aqui aprendendo sobre a tua rica e maravilhosa palavra, Senhor. Deus, venha abençoar a vida de cada professor, de cada aluno, Deus, que o Senhor possa, Senhor, trabalhar nas nossas vidas, no nosso entendimento, dando-nos graça, dando-nos sabedoria, Pai. Abençoa os teus filhos agora, é o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém.
Deus te abençoe em nome de Jesus e lembre-se, um coração sem Cristo é um campo missionário, um coração com Cristo é um missionário.